começar nos divertindo agora com um papo e com algumas perguntas que a galera mandou pela internet, tá? Para a gente poder ter um tempo de mesa. E eu sempre brinco com a galera que eles fazem negócio de mesa, não tem mesa. Eu faço questão do nosso ter mesa, tem cadeira, mesa, tá? Que dá a remissão da mesa, porque a mesa estava precisando de cura interior, anterior, posterior, veredas antigas, pós-modernas, que os caras falam dela e não botam ela. Então aqui tem 2 mesas. Vamos lá, vamos para as perguntas que mandaram para a gente aí. Vamos começar pelo mais velho aqui, o mais antigo. Profeta Davi: como desenvolver meu chamado para missões? Eu creio que o princípio e o fim das missões, né, a parte de ser Jesus, que Ele é tudo, é a paixão. Porque quando nós lemos uma passagem ali que diz que Ele chamou os apóstolos, de todos os discípulos que Ele tinha, e selecionou a 12, e deu um ênfase dele: vou dar o poder para curar enfermos, ressuscitar mortos, vou dar a chave para vocês libertar os endemoniados. Tudo isso antes de ser o Espírito Santo. Jesus estava antecipando-se. Mas antes de Ele chamar eles de apóstolos e enviar eles, diz que Jesus chorou. E esse choro, esse pranto de Jesus foi muito simples. Ele, olhando a multidão, Ele viu elas como ovelhas sem pastor, e ficou, e a dor que Ele sentiu, aquilo, e a paixão por Ele querer ser pai e pastor deles, foi que Ele disse: eu não consigo, mas vejam vocês e sejam eu. E aí dá o poder. Então, quanto mais poderoso é o ministério nas missões, ou quanto mais efetivo, e poderoso não tem que ser somente que cai pessoas, é distribuição, organização, chamado, conversão. Eu creio que é proporcional à paixão que ele tem no coração pela vida das pessoas. Se mantém a paixão, não acaba nunca missionário, mesmo que não receba salário. E aí, querem falar alguma coisa em cima do fundamento profético? Eu acho que é que assim, muita gente carrega uma palavra, né? Tipo, eu vou ser missionário, eu vou pregar o evangelho. Ou muita gente fala assim: eu tenho um dom de cura, né? Eu nem sei se eu continuo falando agora, né? Acho que não. Então, muita gente fala: eu tenho um dom de cura. Então, o que você precisa fazer agora? Orar por cura. É muito simples. Então, o que define se você vai começar uma vida missionária não é quando você vai para a África, não é quando você faz uma missão em algum lugar, é o dia a dia, entende? Então, no seu dia a dia você prega o evangelho, no seu dia a dia você cura os enfermos, no seu dia a dia você expulsa demônios. Porque se você chegar lá, se você só esperar chegar na missão para você fazer missão, você não vai saber o que fazer lá. Então você precisa ter uma vida como um missionário, uma vida como um discípulo de Jesus, para você um dia ser enviado, entende? Eu nasci num contexto missionário, completamente missionário. Com 2 anos de idade, minha família se muda para a Colômbia e eu me alfabetizei em espanhol, minha primeira língua é espanhol por causa da Colômbia. E nós começamos a implantar igrejas lá. Meu irmão mais novo é colombiano. E bem naquela época do ápice das Farc, né, daquele levantar da igreja do Senhor em Bogotá, em Medellín. Nós moramos 2 anos em Bogotá, 2 anos em Medellín. Mas meu pai me conta que eles não tinham muito recurso, inclusive da língua. Nós fomos para lá sem ter a língua, né? E só que eu sempre acompanhei meu pai, e eu vi um homem simples e um homem que amava muito as pessoas. E eu cresci olhando meu pai extremamente apaixonado pelas pessoas. Apaixonado pelas pessoas. E com 6 meses que a gente estava lá, o pastor da igreja que a gente foi apoiar entregou o microfone para meu pai e falou assim: agora você é o pastor, estou indo embora daqui, não aguento a pressão das Farc e do narcotráfico, eu estou indo embora. Meu pai já fugiu várias vezes das Farc para não ser morto. Então a gente tem um contexto missionário, mas
é algo bem simples, um princípio bem simples, é amar as pessoas, simples ou poderosas. Eu lembro que meu pai fala que nós chegamos lá e não conhecíamos ninguém, e Deus foi fazendo conexões, nós começamos a discipular. A nossa família começou a discipular jogadores da seleção da Colômbia. O cara que é tipo o Galvão Bueno da Colômbia aceitou Jesus e frequentava a nossa casa. E meu pai sempre amava as pessoas, e ele conseguiu implantar 2 igrejas que estão de pé até hoje lá. E meu pai sempre amou aquela nação, e eu vejo o amor que ele tinha vinha de uma íntima compaixão mesmo. Até hoje, se você falar da Colômbia com ele, ele começa a chorar. Ele tem aquele país como o dele. Então eu acredito que um dos princípios é amar as pessoas com tudo que você tem. Quando você ama as pessoas, né, aqueles que já foram salvos ou aqueles que precisam ainda ser salvos, Deus vai te dando o seu chamado, tá ligado? Deus vai te guiando no decorrer da tua jornada. Você não precisa fazer muito esforço, sabe? Você só vai amando as pessoas, Deus vai te ligando com elas, você vai sendo um com elas, e aí Deus vai acrescentando aqueles que devem ser salvos. Uau. Doutora Neuza, obrigado primeiro. Não precisa pedir perdão. Cheguei tarde. Todo mundo já passou por isso. Fica tranquila que todo mundo tem que passar pelo batismo da microfonia, né? Não troca não, porque daí dá para eles ajustarem cada microfone. Eu quero só explicar, meus queridos, fui eu que pedi para buscá-la, e ela está abrindo uma exceção para a gente nesse dia tão feliz, e eu prometi para ela que ela chegaria para sentar aqui. Então a gente fez de tudo para ajustar o horário, e ela chegou bem no horário. É a primeira pergunta ainda. Então fala para a gente, doutora, como desenvolver o nosso chamado para missões. Como desenvolver o nosso chamado para missões. Irmãos, crente que não é missionário, que não tem sentimento missionário, tem algo faltando, né? Ser missionário em qualquer circunstância faz parte da natureza do seguidor de Jesus, não é? Não é isso que Jesus falou? Ide e fazer discípulos de quê? De todas as nações. Ele não falou isso só para brasileiro ou só para japonês. Eu sou filha de um casal japonês que sonhava ir para a Mongólia na década de 30. Graças a Deus que o papai veio para cá, porque se ele tivesse ido para lá, eu estava órfão, eu não existia mais. Vocês estão entendendo? Então meu pai foi para lá, foi impedido de ir para lá e veio para cá. Depois, acho que uns 5 anos atrás ou mais, eu fui visitar a Mongólia. Como é que era? É um povo lindo, cara de chineses, mas na década de 30 eles estavam matando todos os de fora. E Deus me trouxe para cá. E a paixão que Deus colocou no meu coração era com o Brasil. Antes de mais nada, restaurar o Brasil, transformar o Brasil. E também, desde a década de 50, nós ouvimos uma palavra profética de que o Brasil é o celeiro de missionários. Então, irmãos, muitos de vocês, como ele aprendeu outra língua. A primeira língua é espanhol. Eu falo, por favor, não me entenda mal, eu falo japonês, falo inglês, falo português, falo espanhol e quase falo francês. Então, irmãos, eu quero dizer, todos nós brasileiros temos que aprender segunda língua, terceira língua, pode até ser japonês, mas aprenda para realmente ser missionário, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quantos querem receber isso? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos têm dificuldade em aprender outra língua? Então levanta a sua mão. Pai, no nome de Jesus, assim como eu recebi lá atrás de um missionário a quebra de maldições de Babel,
As línguas foram confundidas por causa do erro de propósito. Essas mãos levantadas têm um só propósito: trazer o teu reino. Seja quebrada a maldição de Babel agora e estabelecida a facilidade de entender, ouvir, falar. E como já disse o Davi desde o começo, e todos estão dizendo, se apaixonar por nações e falar a língua das nações, para que na língua deles eles ouçam que o Senhor é o nosso Rei eterno e só Jesus Cristo é o Senhor. Pai, ativa agora o dom de ouvir, entender e começar a falar em outros idiomas, para que seja atingido o idioma do céu e as línguas do céu. Só o Senhor é Deus. Amém. Glória a Deus. What is the next question? Please. Olha lá. Deixa a galera ser avivada também. What is the next question? Rapaz, coisa linda. Vamos lá, agora é uma pergunta para cada um, tá bom? Doutora Neuza, a falta de amor e de perdão podem ser passadas como iniquidade para gerações? Pode. Você pensa assim, mas como? É falta de amor, falta de perdão. Isso é uma coisa tão humana. Mas há pessoas que há famílias que têm um coração tão duro, que faz questão de dizer, eu não te amo. Só que Jesus fez exatamente o contrário, né? Não é porque você merece, mas é porque Deus fez com que aquele que parece mais desmerecido, Jesus fê-lo merecido. Não foi? Não é? Jesus não veio para os bons. Aqueles que se consideram bons, Jesus não veio para os bons. Jesus veio para os errados. Jesus veio para os de pá virado. Jesus veio para os suicidas. Jesus veio para os que estão desesperadamente sem esperança. Agora, esse é amor de Deus. Onde não existe amor, o Senhor verdadeiramente disse, aqui vai haver amor por causa de mim. Então, irmãos, só que quando o inimigo tomar conta daquela linhagem, vai fazer questão de dizer, eu não te amo. Mas a natureza nossa, nascida de novo em Cristo Jesus, é eu te amo. E não importa, viu, irmãos, o que alguém fizer contra você. Pode ter matado a tua família, pode ter roubado tudo que é teu. Jesus diz, se você não perdoar, eu também não posso perdoar. Entende, irmãos? Só que existem famílias que dizem não perdoam, não perdoam, não perdoam, e começa a fazer parte da família, começa a fazer parte da cultura da família, começa a mexer no DNA, né? Não é? Começa a mexer no DNA, porque ele é especialista em DNA. Por isso que eu estou pedindo um apoiozinho. Então, irmãos, isso tem que ser realmente colocado na presença do Senhor. A natureza de Jesus é perdoar. E nós temos que aprender a perdoar. E a natureza de Deus é não amar os bons apenas, mas amar todos. E especialmente aqueles que estão apavorados, dizendo, ninguém me ama, ninguém cuida de mim, então eu vou me matar. É para estes que nós temos que demonstrar o verdadeiro amor de Deus, porque a gente mesmo não tem nada. Eu não tenho amor em mim. Se ficar só eu sozinha, eu não consigo amar ninguém. Mas o amor veio de lá, é dele, em nome de Jesus. Respondi ou não? Puxa. Você falou iniquidade. Glória a Deus. Davi, explica pra gente como que você consegue ser sobrenaturalmente normal. Bom, aqui entre nós, só sem contar para eles, a viagem tem que ser dissimulado. Né? Então você sabe, quando está no avião, você fica assim, você vai se acomodando. Não, é que eu tenho uma dor nas costas. Você sabe. Mas vamos falar para ele, vamos responder a pergunta espiritual. A resposta é: acomode tudo que é
espiritual ao espiritual e o que é natural ao natural. Amém? Então, essas duas naturezas estão em nós. Jesus comia, Jesus dormia, tinha relacionamento, mas ele também sabia ver o mundo espiritual. Então, uma das coisas é nós entender que nossa natureza é espiritual, não natural. Amém? Então, primeiro nós somos em espírito, porque não foi feito o bonequinho de Adão ali. Antes de ser feito esse bonequinho de Adão, já tinha sido projetado na eternidade. Então, o fato daqui que foi feito o homem, a figura física, é um projeto posterior do que Deus já fez desde a eternidade. Então, nossa natureza principal é eterna, tanto assim que nós vamos ir para a eternidade. Então, nossa natureza é espiritual primeiro. Então, você pode acessar, ver o mundo espiritual, orar a Deus em espírito e se mexer no espiritual. E depois você disfarça e aparece aí, corta o cabelo diferente. Aí é para parecer que somos gente, tá bom? Nós temos um sentido inverso, e nós pensamos que somos naturais e nós esforçamos por ser espiritual. Quando você tem uma experiência radical com Jesus Cristo, você entende que você primeiro é espírito e depois você acomoda tudo natural de acordo ao meu chamado e minha visão espiritual. Minhas empresas são primeiro espiritual e depois é natural. Minha família é primeiro espiritual, um projeto eterno de Deus, e depois é natural. Aí eu pego minha esposa, cuido da minha filha, meu cachorrinho, isso é natural. Mas primeiro nós somos um projeto eterno de Deus para esta geração. Amém? E com vocês é exatamente o mesmo. Vira para o seu vizinho e diz: tomou? Já mais uma porção de todinho para você de manhã, amém? Tom, vamos lá. Como conduzir a igreja a um lugar mais alto em Deus? Pregando ou adorando? Lembrando vocês que essas questões vieram da internet para a gente, tá? Não estou inventando nada aqui, só estou tentando buscar para quem é melhor a pergunta, tá joia? E se você tiver alguma questão pessoal para algum deles, você entra no Instagram deles, no Facebook, manda. Eles vão ter o maior prazer de nos próximos 12 anos responder para vocês. Verdade. Então, Tom, como conduzir a igreja a um lugar mais alto em Deus, pregando ou adorando? Tá, no que diz respeito à adoração, o Brasil ele está aprendendo gradativamente como adorar, né? A gente via 10 anos atrás o Brasil sendo batizado com uma paixão para adoração, e isso é muito lindo. Porém, nos últimos anos o Senhor tem nos ensinado a adorar. E Deus estabelece líderes de adoração, não necessariamente só adoradores. O problema da nossa geração de líderes de adoração, ou de pessoas que estão aqui tentando conduzir um povo, é que eles tentam. A pergunta que eu mais recebo no Instagram: por que no meu lugar secreto flui e na igreja não flui? Por que em casa eu chapo com Jesus e quando eu chego diante da igreja eu não consigo receber esse mesmo feedback? E eu respondo: porque liderar a adoração é distribuir entendimento. E o líder de adoração aqui não necessariamente é só um adorador, mas ele tem uma missão, ele tem um encargo que é liderar a adoração, tirar um povo de um lugar e levar para o outro. E isso é feito à base do entendimento. É como se, eu sempre tenho essa visão assim, é como se eu estivesse num barco remando com todos vocês, só que só eu estou remando. Então, sabe aqueles comandos que eu dou liderando a adoração? Levante as suas mãos, cante para o Senhor. Eu sempre digo assim, quando já tocou algumas vezes o refrão, eu falo assim: agora com as suas próprias palavras, cante ao Senhor. Geralmente ninguém sabe muito o que fazer assim, nessa hora, né? Tem gente que repete o refrão. Eu falo: não, com as suas próprias palavras agora, cante aí ao Senhor. Isso não é só um jargão, mas é um remo que eu estou dando para você me ajudar a remar. É um entendimento, tipo, agora exercita o teu próprio entendimento a respeito de Jesus. Começa a pensar sobre Ele, falar quem Ele é, e aí isso vai gerar uma meditação que vai gerar uma revelação. Então, tudo que a gente está fazendo no momento da adoração, conduzindo, é tipo distribuindo entendimento.
Então toma aqui você um pouquinho de entendimento aqui. E aí a pessoa começa a se exercitar sozinha. Eu disse esses dias para uma pessoa que a chave de um novo nível de adoração é cantar as próprias canções. Não é necessariamente cantar o que está escrito no telão. A parte mais efetiva de um momento da adoração é quando nós cantamos as nossas próprias canções. É quando nós expressamos para Jesus aquilo que está dentro do nosso coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora, em outro contexto, mas eu gostaria só de pegar esse princípio, Atos 4:20 fala o seguinte, Pedro está falando: porque nós não podemos deixar de falar a respeito daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Então, como conduz? Você está vendo algo no Espírito, você está ouvindo, a sua visão vai gerar discernimento, os seus ouvidos espirituais abertos vão gerar sensibilidade, e discernimento unido à sensibilidade vai gerar em você também revelação. Então, se eu sou um líder de adoração que tenho olhos espirituais abertos, ou seja, discernimento, ouvidos espirituais sensíveis, ou seja, sensibilidade, eu já tenho 50% do meu trabalho feito. Agora é só saber como conduzir, porque tem muita gente que tem discernimento, sensibilidade, tem uma revelação a respeito do Cristo ressurreto, mas chega aqui e não tem as técnicas. Então nós precisamos aprender sobre isso, como liderar a igreja. Eu tenho uma escola de adoração e se vocês quiserem, procura lá e a gente vai treinar você para isso. Porém, se você tem olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais sensíveis, você já tem 50% da missão. Então você já tem tudo que você precisa para liderar um povo. Primeiro, você está vindo de um lugar em Deus, ok? Você está vindo de um lugar de íntima comunhão. Quando você chega aqui, você não traz tudo que você viveu no lugar secreto, porque aqui é diferente, ok? O seu sacerdócio a Deus é em casa, o seu sacerdócio aos santos é aqui. Você vai distribuir aquilo que você tem recebido de graça. E aí, a partir disso, é como se você distribuísse entendimento. Então, se você está vendo alguma coisa no Espírito, fala isso, canta sobre isso. Se você está ouvindo alguma coisa através do Senhor, fala sobre isso, cante sobre isso, libere isso com muita liberdade. E as pessoas, de repente, você vai ver as pessoas ganhando entendimento. Só mais uma coisinha, para eu não me estender muito. Às vezes eu chego em igreja que eu percebo que está muito difícil liderar, o ambiente está hostil. Então sabe o que eu começo a fazer? Eu cantei a primeira música, percebi que o pessoal não está respondendo a Jesus, não a mim, a Jesus. Então eu faço o seguinte, eu dou uma parada e eu libero um entendimento, tá? Então, por exemplo, Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por amor da tua bondade, da tua misericórdia. Porque diriam as nações, onde está o Deus dele? E nós dizemos, o nosso Deus está no céu, faz tudo conforme lhe apraz. Os deuses dele lá fora são prata e ouro, tem boca e não fala, tem nariz e não cheiram, tem olhos, mas não podem ver, tem pés, mas não podem andar, tem mãos, mas não podem apalpar, e tudo. Aí ele chega: tornem-se semelhantes a este todos os que os fazem e todos os que neles confiam. Eu falo, igreja, você é parecido com aquilo que você adora. Você adora um Deus que não fala? Não, você adora um Deus que fala. Então vamos ouvir ele falar e vamos responder. Você adora um Deus que pode se mover? Sim, então vamos nos mover também. E nós vamos começar aqui a nos parecer um pouco mais com aquilo que nós adoramos. Então é um entendimento. Eu não sou a favor de pregar no meio da adoração, não sou. O cara começa a contar a vida dele, né, interrompe ali. Eu vou em vários lugares que acontece isso. Porém, eu sou a favor de liberar entendimento, para que aqueles que não entendem ainda possam entender também, pegar um remo e começar a remar junto. E aí fica mais fácil para nós, fica mais fácil para o seu irmão que está do teu lado. E aí a paixão vai vir do entendimento. O problema é que Jesus não está interessado de tocar o seu espírito antes de tocar a tua mente. Ele vai mudar a tua mentalidade para que isso afete o teu espírito. Então, se você mudou a mentalidade, agora você está pronto para receber no espírito. O problema é que os líderes de adoração muitas vezes tentam tocar o tempo inteiro o espírito, sabe? Receba aí uma porção, e o cara não sabe nem assimilar isso no entendimento. Então, se a mente está infrutífera, provavelmente o espírito vai estar infrutífero também. E aí você não desfruta nada. Por isso que existem momentos de ápice na adoração, né? São momentos que você entendeu um pouquinho só.
mas o ideal é que o líder de adoração entenda sobre o que está falando, tenha olhos abertos para ver aquele pelo qual está adorando, tenha ouvidos para ouvir o alvo da sua adoração e assim conduza a partir do entendimento. Amém. Escola Arco e Flecha, inscrições abertas. No intervalo, procura ali alguém e vai embora, gente, porque quando nós fomos lá para o Arco e Flecha, dezembro do ano passado, novembro? Foi 2 de novembro do ano passado? Quando nós fomos lá, cara, eu entrei em avivamento pleno, não só ouvindo o Tom, mas ouvindo o Alessandro, ouvindo a galera que estava lá. Todo pastor, quando esses caras se unirem para falar de adoração, principalmente o Tom, que tem uma pegada mais mestral, porque é legal chapar, mas chapar sem entendimento dá confusão. É legal ter êxtase no espírito, mas você precisa saber para que serve aquilo. Eu voltei chapado e o que eu faço com isso? Então eu achei muito legal, porque foi um dia que eles abriram dizendo, hoje não é para chapar. Tipo assim, metade do pessoal já ficou careta, mas foi legal porque eles trouxeram um entendimento muito bacana da questão da posição do adorador. Inclusive vai ser a próxima pergunta para ele depois, sobre isso, a questão do adorador e o pastor, né? Porque às vezes é maluco, mas deixa para depois. Canta, vamos lá. Qual que é o próximo aí? Posso fazer evangelismo sozinho, na rua, na praça, na casinha de sapê, ou preciso ter mais alguém comigo? Vamos lá. Essa pergunta ela tem duas respostas, né? Tem a resposta sim e a resposta não para a mesma pergunta. Porque eu posso pregar o evangelho sozinho? Porque eu não sou dependente de ninguém, entende? Hoje existe um senso de dependência. Eu só vou se o outro vai, eu só vou se o pastor vai comigo. Então a gente não consegue entender a nossa autoridade em Jesus e se mover sozinho. Então nós precisamos entender, tipo assim, você pode evangelizar sozinho. Na verdade não é toda hora que você vai estar com alguém para evangelizar. De repente você está sozinho, apareceu alguém, você vai ter que evangelizar uma pessoa. Então você pode, e você deve, quando você estiver fazendo, você estiver sozinho, você estiver evangelizando, você fazer isso. Agora a questão é, quando nós vamos como ministério de evangelismo da igreja, eu não vou sozinho, porque Jesus levantou 12 e depois ele levantou 70, e os 70 eles não foram sozinhos, Jesus enviou eles de 2 em 2. Ok? Então sim, você pode, mas é mais saudável que você vá a 2. Por exemplo, tem lugares que Jesus nos envia para evangelizar. Vou ser um pouco aberto agora. Eu já evangelizei dentro de um centro de prostíbulo. E como é que eu entro nesse lugar sozinho? Não entro. É mau testemunho, não é bom, não é saudável para mim. Eu preciso entrar com alguém que me acompanhe, que me proteja, que tipo assim, esteja comigo vendo o que eu estou fazendo. Não porque eu vou fazer uma coisa errada, mas entende o que eu estou querendo dizer? É saudável que eu ande a 2. Mas vamos supor, eu estou lá sozinho, Jesus me mandou entrar. Não posso. Não, Jesus te mandou entrar. Você tem toda a autoridade para resolver o que Jesus está te dando. Jesus me mandou entrar no centro de macumba. É bom que você entre com alguém para pregar o evangelho. Mas se você estiver aqui sozinho, vai, se for a única opção. Mas você posso fazer isso? Pode. Mas é saudável que você faça isso a 2. Vocês entendem isso? Jesus nunca enviou alguém sozinho para pregar o evangelho. Porque hoje a gente precisa saber equilibrar isso, no sentido que eu não dependo de pregar, eu não dependo de ninguém para pregar o evangelho. Eu tenho autoridade de Jesus, mas isso não pode me fazer um rebelde, dizendo assim, eu sou suficiente em mim mesmo. Porque hoje existe um monte de movimento de rua que são na verdade desigrejados, pessoas que estão pregando o evangelho dizendo assim, meu pastor não faz, então eu faço. Porque qual é a função do evangelista, gente? A função do evangelista não é, em primeiro lugar, pregar o evangelho, é preparar os santos para que todos preguem o evangelho. Então nós precisamos deixar a mentalidade de que a nossa igreja tem um evangelista, para que a gente passe para a mentalidade onde a nossa igreja é evangelística, onde a igreja cumpre o ID. Deus me livre em uma igreja onde só tem um evangelista, só tem um profeta, só tem uma pessoa que faz. Nós precisamos de um corpo que se mova evangelístico, de uma maneira evangelística, entende? Então, cara, se você vai pregar o evangelho, Jesus está te enviando,
cara, chame a sua igreja para este lugar, porque não é só você que precisa viver o ID, é a igreja como um todo, é a igreja que prega o evangelho, entende? Quando a gente olha para os apóstolos, a gente vê que, por exemplo, existiu o apóstolo que era pastor, o apóstolo que era profeta, o apóstolo que era mestre, o apóstolo que era evangelista, mas todos eles pregavam o evangelho. Por quê? Porque, gente, evangelho não é um dom, evangelho é um fundamento. Evangelho não é aquilo, não é o dom de evangelizar, evangelho é a maneira com a qual nós andamos. Então qualquer pessoa, se ela é pastor, profeta, apóstolo, evangelista ou mestre, ela tem que pregar o evangelho. Por quê? Porque não é um dom, é uma vocação, como a pastora Neuza falou, é natural para todo cristão, entende? Então nós precisamos entender que nós precisamos nos tornar evangelísticos, a ponto que todos nós vivemos o evangelho. Gente, eu amo esses momentos porque a gente não tem o monopólio do microfone. E aí, no multidão de conselheiros, a sabedoria. Por isso, nós vamos pedir para a nossa mais jovem da turma, doutora Neuza, dizer para a gente um segredo para se manter puro e continuar sendo relevante por gerações. Eu sempre digo, eu conheci a senhora em 89, a senhora não me conheceu, mas eu conheci a senhora, e até hoje, a coisa que eu mais admiro na senhora é a constância. Para mim, se eu pudesse dar um versículo para a senhora, seria 1 Coríntios 15, 58. A senhora é firme, forte, constante e sempre abundante, porque a luta pelo evangelho não é vã. Então, o que eu já vi a senhora levar paulada, traição, e a senhora continua a mesma. Que mesma? Sempre olhando para Jesus, acreditando na próxima geração. Então, dá um segredo para nós, e principalmente para a galera mais nova, aí, de como se manter assim, cada dia mais bonita, cada dia mais chique. Ele está querendo que eu pague um café depois, sabe, irmãos? Só a mãe conhece o filho. Bom, vocês estão sabendo que eu estou fazendo 80 anos hoje. Olha, irmãos, isso não é de mim, isso é do Senhor, tá? Eu não sou fanática na questão de comida, nem na questão de ginástica, deveria fazer. Comecei a fazer terapia física, como é que é? Não é terapia física? Fisioterapia? Não. Hidroginástica? É esse tipo de coisa, mas não é hidroginástica, mas comecei a fazer... Pilates? Nem pilates, mas tudo bem, irmãos. Faço uma vez por semana, 1h30, alguns exercícios que a minha terapeuta física, ela é corredora, e então ela me ajuda. Mas o resto realmente durmo muito pouco, como normalmente, procuro não comer demais, né? Isso é um lado. Agora, o que realmente que me marcou é que conheci Jesus com 13 anos. E o encontro com Jesus com 13 anos foi algo tão tremendo, porque eu nasci numa família evangélica. Eu falei que meus pais eram missionários. E com 7 anos eu já era guerreira de oração. Eu sabia, através de oração, convencer Deus. Por exemplo, ouça essa. Minha mãe mandou tirar nota 100 na escola. E falava, Deus, eu tenho que tirar nota 100. O senhor, por favor, me ajude. 7 anos. Daí, minha mãe falava, Senhor, se amanhã eu esquecer de orar, o senhor lembra que eu orei hoje. Se eu esquecer de orar 10 dias, Senhor, o senhor lembra que eu pedi hoje. Então, eu sabia convencer Deus. Mas, com 11 anos, preste bem atenção. Com 11 anos, eu comecei a notar algumas coisas. Eu falava assim, meu pai e minha mãe não me dão liberdade. Quem será que está atrás do meu pai e minha mãe? O pastor. O pastor que proíbe a gente de fazer certas coisas. Mas quem está atrás de pastor é Deus. E fiquei revoltada com Deus durante 2 anos. E a igreja
estava lá na escola dominical. Eu tinha que fazer certas coisas dentro da igreja, né? Assistir o culto, etc. Então, aparência. Só que com 13 anos, eu fui enviada para a EBF, Escola Bíblica de Férias. E eu sei que foi uma época em que se orou, intercessão. Aquela escola bíblica de férias estava banhada de intercessão. Então, quando eu ouvi os palestrantes falarem comigo, eu falei: esse Jesus é diferente daquele que eu conheço. Irmãos, tive uma experiência tão violenta com Deus que eu chorei os 4 dias. E eu perturbei todo mundo por causa do choro. Eu chorava à noite, enquanto o pessoal dormia, eu estava chorando na presença de Deus, o impacto da palavra de Deus. E eu me apaixonei por Jesus com 13 anos. Nunca mais afastei dele. Vocês estão entendendo? Agora, durante os meus anos, muitas vezes eu me tornei intelectualizada. Eu sei que aquela paixão, eu subia, descia, né? Mas o mais importante para mim, o que me deixa firme eu estou servindo a esse Deus. Eu sou a pessoa mais, eu sempre digo isso, somos o povo mais feliz sobre a face da terra. Não por causa de nós, porque nós não temos coisas em nós, mas por causa de Deus. Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. O nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente. Ele sabe tudo daquilo que aconteceu, daquele que iria acontecer, não é verdade? Então, se eu tivesse sido alguém que tivesse me envolvido com drogas, com prostituição, não importa, o Senhor me amou antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo? Então, aquilo era algo extraordinário. Isso tem sido uma palavra que, quando eu oro, eu sempre uso. Você, irmão, você, irmã, é alguém que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. E é escolhido por um Deus que não mede a bênção por aquilo que fizemos ou por aquilo que somos, mas verdadeiramente o que Ele quer fazer conosco é ter a cara de Jesus. Ele está trabalhando com todos nós para que tenhamos o jeito de Jesus, o caráter de Jesus, a cara de Jesus, e nós trabalhamos para isso. Tudo bem? Irmãos, adoração é algo importantíssimo para conhecermos. Acabamos de ouvir. Se você adora Jesus, vai ficar com cara de Jesus. Mas se você adora tranca-rua, vai ficar com cara de tranca-rua. Não é verdade? Se você adora o dinheiro, vai ficar com cara de real ou de dólar. Está entendendo? Mas se nós adoramos a Deus porque estamos apaixonados, nós vamos ter a cara de Jesus. Essa constância, etc., que você falou, é alguma coisa que o Senhor mesmo me deu. Eu queria passar o dia inteiro fazendo isso, mas eu preciso começar a aterrissar o avião para outra etapa. Então eu vou pedir para que cada um, começando aqui do profeta, dando a volta e terminando na doutora Neuza, dê uma palavra dentro do seu ofício, dentro do seu chamado, para a próxima geração. Então, para a gente entender com quem que a gente está falando, eu queria, não se ofendam os um pouco mais experientes, mas os de 30 para baixo, fica de pé, por favor. Você tem até 30 anos, fica de pé. Amém? Já não posso mais. Já passou. Então, é para essa turma que você está falando, tá? Então vamos lá. Profeta Davi, sua dica profética para esses caras. Pode sentar, gente, senão cansa. Aí depois Tom Cantarino, terminando com a doutora Neuza, uma dica profética. A doutora Neuza já deu uma dica de constância, mas eu queria que fosse uma palavra em relação a essa estação, o que tem a ver com 2019, Brasil, o momento que nós estamos vivendo, tá? Você pode abrir dentro da sua área ou,
viajar naquilo que Deus deu. 2 minutos para cada um, para daí a gente poder fazer os atos proféticos que a gente tem que fazer aqui, tá bom? Vamos lá, meu profeta. Bem, eu creio que das chaves é você procurar ter intimidade com aquele que te chamou, tá? Tudo demais, até mesmo os ofícios da gente, a natureza, tudo isso é parte do resultado de quanto você tem intimidade com Ele. Eu creio que Deus não tem nenhuma pessoa que não tenha colocado uma porção de talentos e de dons, tá? E a evidência disso não está na igreja, está no mundo. A evidência de que Deus dá dons à humanidade, você vê músicos talentosos, vê médicos talentosos, científicos talentosos, psicólogos talentosos, oradores talentosos. Então a humanidade está cheia de talentos, né? Então Deus é um Deus sobreabundante. Se Deus dá tanto talento para pessoas que não têm fé, quanto mais no povo dele, que ele ama, que se derramou, que comprou, que você fica sendo alguém especial dentro da humanidade, porque você é filho, tá? Então o segredo não é tanto aprimorar a sua perfeição daquilo que você faz, senão a qualidade e intimidade que você procura com Ele. Essa intimidade o que vai ativar essa natureza divina em você, e ativar do jeito certo para você caminhar. E quanto mais você cresça no chamado, no ministério, na expansão, em resultados, em premiações que Deus te dá ao longo da sua vida, né? Isso vai fazer você se sentir muito mais imerecedor daquilo que você recebe, ou daquilo que você vê. Por exemplo, hoje eu sou muito mais próspero que quando eu tinha 14 anos e fui chamado. Eu sou muito mais, talvez, ungido do que eu era naquela data. Mas sabe de algo? Eu sou muito mais, a cada ano que passa, mais imerecedor das coisas que eu recebo agora, que das coisas que eu recebia no começo. Por quê? Porque a medida quanto mais nós crescemos, nós vamos ficando mais fracos na intimidade com Ele, tá? Porque eu não consigo mais orar 4, 8, 12 horas por dia, como eu fazia no começo do meu chamado, porque eu tenho que servir, porque eu tenho que ministrar, porque eu tenho que viajar. Eu não consigo mais me isolar 21 dias e ficar sem atender telefone, sem atender ninguém, só para ficar com Ele, com o meu amado. E eu choro por isso. Eu choro por vocês, mas eu choro também porque por vocês eu perdo de estar com Ele. Então tudo que Ele me dá é inverso aos anos de comunhão que eu tenho com Ele. Então, se eu tenho que dar um conselho para esta geração, além da Estação do Brasil, além deste painel, e você fosse meu filho, eu diria: aproveita cada minuto, cada hora, e procure intimidade com Ele. Amém? Esse seria meu conselho. E as demais coisas não interessam. De verdade que não importa. Eu acho que o diferencial desse tempo novo, nos últimos 2 anos para cá, acredito, é que nós nunca falamos tanto da vinda do Senhor como temos falado. E no que diz respeito à adoração, eu decidi com Jesus gastar a minha vida, eu juntamente com a minha esposa, não por nós mais, mas pelos nossos filhos, porque eu acredito que eles verão o Filho do Homem voltar. Eu acredito. Se nós não veremos, eles verão. Eu acredito. E se eu acredito nisso, eu acredito que precisamos levantar o nome de Jesus o mais alto. Então a adoração não tem a ver mais comigo, mas tem a ver com os nossos filhos. Eu cantei esses dias e até gravamos algo em um espontâneo que dizia: nossa adoração apressa o dia do Senhor. A nossa adoração apressa o dia do Senhor. E enquanto eu cantava isso pela primeira vez, eu tive uma visão de como se nós juntos, adorando a Jesus, puxássemos uma corda e trouxéssemos o nosso amado. E acredito que, como nunca antes, a urgência da igreja do Senhor é olhar para a eternidade. Na minha igreja local, nós estabelecemos uma frase que acredito que é a visão / missão da gente nesse tempo. Os nossos olhos na eternidade, o nosso coração em Jesus, as nossas mãos na obra
e os nossos pés no mundo. Esse texto, ele fala muito sobre o sacerdócio. E nós nunca antes falamos também sobre o sacerdócio como nós estamos falando aqui. Estabelecer a nossa vida baseada nos 3 âmbitos do sacerdócio: a Deus, e é isso que o profeta acabou de dizer, ter tempo com Ele, passar tempo com Ele como nunca antes. Otimizar o tempo com Ele é importante, porque talvez não dá tempo de ficar 10 horas com Jesus, mas o tempo em que nós estamos com Ele, sejamos profundos, sejamos intencionais. No nosso serviço aos santos, que sejamos extremamente intencionais. Eu ouso dizer algo: não dá mais tempo para você só vir para a igreja, receber, sentar aí e ficar no domingo dizendo: pastor, libera aí uma palavra para essa semana, e aí semana que vem eu volto de novo para pegar uma outra porção da palavra. Não dá mais. Então, todos vocês aqui, ou você é profeta, ou você é evangelista, pastor, mestre, apóstolo, então você precisa encontrar sua vocação para esses últimos dias. Então você vai começar a servir aos santos com a sua vocação. Mas também os nossos pés como nunca antes precisam estar no mundo. É o que o canto acabou de dizer. Todos nós somos evangelistas, porque o evangelho é a nossa base, é a nossa missão número 1. Amor a Deus gera amor às pessoas. Então, um conselho, passei dos 2 minutos já. Um conselho é que nós paremos de adorar para nós e comecemos a olhar para as próximas gerações. Jesus está voltando. Eu acho que é sobre isso aqui. Dessas pessoas aqui, eu acho que eu sou o mais improvável, né? Não, eu sou, cara. Eu vim de um contexto presbiteriano, né? Eu nasci na Igreja Presbiteriana do Brasil. Meu pai é pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil. E quando eu nasci na Igreja Presbiteriana, quando Jesus ele me encontrou mesmo aos 19 anos, houve uma reviravolta na minha vida, né? Não de ministério, não de dons, não disso ou daquilo, mas de paixão por Jesus. Eu me apaixonei por Jesus. E essa paixão, ela cresceu ao ponto de tudo que eu mais quero é a volta de Jesus. Eu me lembro que no começo da minha caminhada, de 2011 para 2012, eu estava numa conferência chamada Geração Eliseu. E eu ainda eu estava me convertendo, estava deixando de ser um presbiteriano. E aí, como um presbiteriano, eu tive o azar de ver o profeta Davi Revolvo pregando. E naquele dia eu falei assim: meu Deus, o que ele está falando, né? Eram coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E eu já compartilhei isso com o apóstolo Maurício. A mensagem na minha cabeça ela não fez sentido, mas eu recebi uma transferência de unção naquele dia. Eu estava no Bola de Neve do Tatuapé, eu rolei, eu acho que uns 30 metros. Os staffs do Bola de Neve tentaram orar por mim: paz, Deus, paz. E eu falei assim: não quero paz não, velho, me deixa aqui com Jesus. Sabe quando o cara está chapando? Não, Deus, acalma aí. Que acalma nada, meu filho, deixa eu aqui com Jesus. E eu tive uma reviravolta. Eu creio que naquele dia foi ativado o ofício profético na minha vida. E eu estou aqui hoje graças a isso aqui também. E só que o meu ofício profético é apontar para a vinda de Jesus, preparar a noiva para o dia da vinda do Senhor. O versículo que é o encargo da minha vida é 1 Pedro 3,12: aguardando e apressando o dia da vinda do Senhor. O Tom falou sobre apressar a vinda do Senhor através da adoração. E eu creio que uma das formas de apressar a vinda do Senhor também é pregando o Evangelho. Porque a gente precisa entender que o sinal do fim dos tempos não é a maldade. Maldade existe desde Gênesis 6.
Desde sempre existe maldade. O que transiciona a gente para o fim dos tempos é o Evangelho, é a pregação do Evangelho. Mateus 24:14 fala que esse Evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. O que traz o último dia não é, sei lá o que, é a pregação do Evangelho, junto com a adoração. A gente veio de um mover de adoração de 20 anos atrás, com Diante do Trono, David Keelan, Cirilo, Judson. E o que essas próprias pessoas elas reconhecem sobre aquele avivamento é que o avivamento ficou dentro das quatro paredes. E o que Jesus está fazendo de novo hoje não é só ficar dentro das quatro paredes a adoração, ela sair para fora, porque isso está apressando a vinda do Senhor. Nunca se falou tanto sobre evangelismo, nunca se falou tanto sobre pregação do Evangelho, nunca se falou tanto sobre missões. Por quê? Porque isso está trazendo o dia do fim. Amém? Então eu creio nisso, que a gente precisa se apaixonar por Jesus para trazer Ele de volta. Amém? A gente precisa entender que é a noiva que traz Jesus de volta. A gente entende a soberania de Jesus no fim dos tempos, mas a gente precisa entender que a noiva traz um noivo para o altar. Quando Jesus se casa, é a noiva que traz Jesus para o altar. Então a gente precisa apressar a vinda do Senhor. Como? Fazendo com que toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Doutora Bom, Neuza. agora sou eu. Irmãos, o sucesso do verdadeiro discipulador, ouça bem, sucesso do verdadeiro discipulador, fazer dos seus discípulos maiores do que você mesmo. Ouviram? Sabe o que João Batista disse? Ele disse: vem um depois de mim. E esse, eu não consigo nem mexer no cadarço da sua sandália. Está falando de que alguém que viria depois. Agora, Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que aquilo que eu faço, porque eu vou para o Pai, e o Espírito Santo ficaria conosco. Tudo bem? Eu sou a geração de que desde 1992 ouvi que o Brasil seria a primeira nação evangélica. Ouviram? Era o quê? Seria uma nação evangélica, oficialmente reconhecido. Vocês estão me ouvindo? Agora, e o Don Lynch, um dos preletores, ele falava assim: eu vi Jesus na visão, prostrado sobre uma nação. Ele se levantou de lá, tirou a poeira e ele perguntou para o Dom: você está vendo essa nação aqui onde eu estava prostrado? Brasil, Senhor. Pois é, eu vou fazer um avivamento nunca dantes visto nesta nação. E quem vai estar no meio desse avivamento mais do que nós são vocês. Vocês estão entendendo? Então vocês têm que tomar posse e vocês têm que fazer acontecer aquilo que Deus falou. Há uma profecia de que Brasil seria o quê? Maior plataforma mundial da adoração. Nós temos que fazer isso acontecer. São vocês que vão fazer. Vocês estão me ouvindo? Agora você vai fazer. Vocês estão jogando tudo nas nossas costas, não é? Nós já temos orado, feito atos proféticos. Deus está transformando o Brasil. A mudança desse governo foi através de oração, atos proféticos, jejum. E Deus vai começar a fazer mais e mais ainda. Já temos vários sinais da melhoria em várias coisas. Só que tem uma coisa: o inferno está doido. O inferno enlouqueceu porque não quer que isso aconteça no Brasil. Então, todos estão, os da esquerda,
Deixa eu falar, vou aproveitar. Tem um professor universitário da PUC. Ele é filósofo também. Ele é o mais coerente dos filósofos da atualidade. Sabe o que ele disse? Esse pessoal da esquerda, eles na realidade, eles estão dentro de uma seita. É uma religião. O esquerdismo, o comunismo, o socialismo é uma religião para eles. Vocês estão me ouvindo? Então é uma coisa espiritual. Então nós podemos trabalhar. Vocês estão entendendo? Como é que nós vamos trabalhar nisso? Muita fé no Senhor, confiança plena na profecia que o Senhor tem dado. Pega a profecia que este homem mandou no final do ano de 2018, falando sobre a nova década. Peguemos essas coisas que Deus tem falado, e você vai ler uma vez, duas vezes, três vezes, diz: Senhor, eu tomo posse de todas essas promessas que o Senhor está nos dando, porque a profecia verdadeira, preste atenção, profecia especialmente que está na palavra, porque a palavra é profecia. Você crê? É uma história já escrita com antecedência. Vamos crer naquilo que Deus já falou, e nada de descrer. Você pode dizer assim: mas nós brasileiros não prestamos, mas Deus escolheu o Brasil para ser uma bênção para as nações. Então eu estou acostumada a dizer o seguinte, minha gente, vamos dizer: bem-aventurada a nação brasileira, cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado o povo brasileiro que Deus escolheu como sua herança. Vamos falar? Bem-aventurada a nação brasileira, cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado o povo brasileiro que o Senhor escolheu como herança. Em nome de Jesus. Irmãos, para mim não interessa se nós merecemos ou não merecemos, foi o que Deus fala. E eu aplico a palavra na nossa situação. Tantos profetas falando sobre o futuro do Brasil. Amém, irmãos? E são vocês que vão receber tudo isto. Então sejam vocês maiores do que nós, discipuladores, para cumprir a palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos vocês. Amém? Eu vou fazer o seguinte: posso deixar minha dica? Sim ou não? Então eu vou plagiar meu irmão. Por favor, não permita que um estrangeiro ame mais a nossa nação do que nós. Essa é a frase dele, eu falo com todo respeito. E onde nós temos ido pelo Brasil hoje, nós temos um comissionamento de Deus de ir nos 27 estados da nação, Distrito Federal, em 36 cidades. Nós não estamos pedindo para que nos paguem nada, nós estamos investindo, como em 2012, foram mais de $80 mil, e boa parte disso nós investimos, e hoje nós temos colheita. Você está numa das colheitas. Nós temos colheita no Nordeste, nós temos colheita no Sul, nós temos colheita no Centro-Oeste, mas nós não queremos ser egoístas de continuar colhendo sozinho. Se una a nós. Deus tem colocado homens apaixonados pelo Brasil. Don Lynch, boa parte do ministério dele é no Brasil. Kevin Liu, boa parte do ministério dele é no Brasil. Davi Rebolho, maior parte do ministério dele tem sido no Brasil nos últimos 10 anos. Não permita que um estrangeiro ame mais o seu país do que você. Receba esses profetas como um dom de Deus e como um incentivo. Vamos deixar de ser acomodados. Vamos tirar as nádegas da cadeira e vamos para os lugares de autoridade, para os lugares de influência. Vamos trazer o reino de Deus. Eu comentava com o Canta ali, com a equipe dele. Israel tinha 12 tribos, mas quando o pau comia, todo mundo era uma só nação.
que chegue o tempo de sermos uma só nação, presbiterianos, batistas, metodistas, quadrangulares, retangulares, circulares, bola de neve, cuspe de Cristo, escarrada santa, assembleanos, congregacionais, pentecostais, tradicionais. Não importa o jeito que você adore na sua tribo, lá você faz do seu jeito, mas quando a gente está junto, é um só povo, é uma só nação, é um só pastor, é um só Senhor. Não fale mal de outra igreja, não fale mal de uma visão que você não entende. Não entende, lembre, você pode ser sovaco e o sovaco não entende o umbigo. Você pode ser cotovelo e o cotovelo não entende o joelho. Entenda de uma coisa, faça a tua parte, não dispute, não brigue, não critique, ame. E se alguém de alguma maneira está te ofendendo, perdoe. Ande mais uma milha. E se você tem algo a falar para alguém, vai e fale para a pessoa, não põe na mídia social. Aqui não é lugar disso. O maior desserviço para o evangelho que nós temos feito é falar mal um dos outros. Sabe por que um ímpio olha para você e fala: cara, para ser assim eu continuo sendo ímpio? Porque lá em casa a gente já fala mal um do outro. Lá na nossa religião a gente já fala mal um do outro. Lá no nosso time a gente já fala mal um do outro. Está na hora da gente se unir, da gente se amar, da gente se defender e trazer o reino, e trazer o rei do reino. E o único jeito do rei do reino ser visto está lá em João 17, a gente sendo um. E a maior beleza de ser um é ser diferente. Diga para alguém que está perto de você: graças a Deus você é diferente, senão eu te matava. Amém, vamos continuar. Eu quero profetizar, vocês me deixam? Aqui nós temos, na mesma estação profética, quem fez 27 anos há 14, 2 semanas atrás, quem está fazendo 31 anos hoje, quem faz 44 anos daqui a 3 dias e quem está fazendo 80 hoje. Eu não orquestrei isso, eu só sou o sortudo de Deus, que tem o privilégio de ter amigos e mãe e irmãos, uma família linda que nasce na mesma data. Para eu não ficar atrás, eu arranjei um jeito de entrar junto. A semente do meu pai entrou na barriga da minha mãe nessa mesma estação, né? Então foi o único jeito de eu entrar nesse troço aqui e falar: cara, como é que eu fico fora? Então, amém, nem que seja por aquele ato, amém. Mas eu quero profetizar do mais novo ao mais experiente, pode ser? 27, Cantarino. São 2 letras em hebraico muito lindas, Kaf e Ain. Kaf e Zain. Kaf é a mão aberta. Isso quer dizer o seguinte: essa é a sua estação de abrir a sua mão profética e distribuir, usar espadas para formar uma nova geração de reis e sacerdotes nessa nação que vão fazer a diferença. Assim como há 6, 7 anos atrás uma mão profética pôs a mão na tua cabeça e você nunca mais foi o mesmo, continua pondo a mão, quer gostem, quer não gostem, quer achem teu cabelo bonito ou não, quer aceitem a sua pregação. Tem uma geração de famintos e sedentos que precisam receber essa espada. O verso 27 da Bíblia diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Por isso essa é a tua marca. Você fala tanto da semelhança e você fala tanto de formar uma geração dependente de Deus. Continua, meu amigo, essa é a tua marca. 31, Tom, fala de Lamed e Aleph. O Lamed é a letra do cajado do pastor, e o Aleph é a letra do em silêncio vem o poder e a força. Assim é o teu ministério, meu amigo. Por isso começa uma nova força no teu pastoreio, porque em silêncio você busca no secreto a doçura daquele que tem olhos de fogo para preparar a noiva, para o Maranata se cumprir, e o Espírito e a noiva vão dizer juntos. O verso 31 da Bíblia diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o 6º dia. Assim diz o Senhor para você, meu amigo. Viu Deus que tudo que você fez agora era muito bom, até agora. Mas agora você vai para os melhores dias da sua história, do seu casamento, da sua família e do teu primeiro ministério, que é a família, e dali sai para a sua igreja local e para o Brasil e as nações na terra. Alabado sea el Señor por tu vida. É que em todas as línguas, incluindo a língua del cielo, sea alabado el Señor a través de tu vida, tu ministerio, y así sean tus generaciones en el nombre de Jesús.
44, meu amigo, fala de duas letras, Men e Dalet. Men é a letra da água, é a letra do sangue, e Dalet é a letra da porta. Isso quer dizer, você está na porta do sangue, na porta da natureza. Por isso Deus te fez para ensinar que nós podemos ter corpos glorificados ainda aqui na terra e temos a nossa natureza transformada. O Senhor diz a você hoje que Ele abre o entendimento de uma geração para a mudança de natureza, a fim de se tornarem semelhantes a Jesus e não andarem mais no poder do sangue e da maldição dos latinos, mas andarem na natureza do Cordeiro que sabe esperar e na ira do Cordeiro que sabe executar juízo. O verso 44 da Bíblia diz: o segundo rio chama-se Guion e é aquele que circuncida a terra de Cush. Guion quer dizer ir rompendo, e terra de Cush quer dizer estrangeiro. O Senhor te levantou para numa terra estrangeira levantar a escola dos rompedores, e fazemos ir muito além das nossas forças e do nosso poder. Continua. Eu amo ser teu servo e levar a sua bolsa. E para a senhora, mamãe, a letra do seu ano é a letra da década que acabamos de entrar. Pei! E assim é o seu ministério, pequenininho, mas cheio de dunamis. E onde entra causa uma explosão, destrói as estruturas das trevas, destrói as estruturas da maldade e da iniquidade, com muita precisão, a precisão oriental, de só destruir o inimigo, mas deixar todos os cativos prontos para sair depressa do cativeiro. Uma geração, 2 gerações já foram libertas. Eu faço parte disso. Mas tem uma nova geração que não vai precisar conhecer a maldade, os vícios, a perversão, nem a violência, nem a iniquidade. Essa geração vai andar de glória em glória, porque a senhora continua plantando. E Pei é uma letra formada por 2 letras: a mão aberta com a mão fechada, o Kaf com o Yod. Então todo mundo abre uma mão e fecha a outra e diz: Neuza, seu ministério foi bom até aqui, mas ele entra nos melhores dias a partir de agora. Pei. Neuza, até aqui você ensinou, treinou, formou, e muitas vezes malucos como eu, que chegavam com ideias na sua sala ou visões e falava: irmão, eu não estou entendendo nada, mas eu te abençoo, é de Deus. Nós aprendemos contigo a ser rompedores, mas agora começa o ano da proclamação com força. Até aqui sua palavra foi ouvida, agora ela vai entrar numa nova dimensão de força. Assim como Deus foi com Josué e Caleb, seus melhores dias estão começando. Possua a terra junto com seus filhos e os filhos dos seus filhos. O verso 80 da Bíblia diz: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Assim como o mais novo da turma tem uma espada para distribuir, o Senhor te deu uma espada longa e severa e dura, e tens ferido a Leviatã, e tens ferido os principados e tronos malditos. Mas chegou o tempo em que a senhora, junto com uma nova geração, verá que só vale a pena negar-se a si mesmo e pagar o preço, porque essa geração não mais comerá das bolotas da iniquidade, mas todos os dias e a cada mês do ano comerá dos frutos da árvore da vida, e trará todos os dias da glória de Deus para a terra. Esse é o teu legado, Neuza. Nós te abençoamos, e como filho, veja aqui o fruto do trabalho. Há anos atrás você acreditou no Geração Eliseu. Hoje nós enterramos Geração Eliseu, porque nasce algo novo. Hangar Conference. Se do Geração Eliseu nasce um cantarino,
do Hangar Conference, nascerão milhões de cantarinos que irão pelos 4 cantos da terra, plantando igrejas saudáveis, adorando o Rei, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Glorifique a Jesus, glorifique a Jesus, exalte a pessoa de Jesus, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, são todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Amém. Mas não poderíamos ter aniversário sem bolo. Então, temos 2 bolos diferentes. Uma pessoa muito especial, com cabelo de fogo, desde o primeiro dia, o ano passado, quando eu anunciei que teria essa festa, e a única pessoa confirmada que eu tinha seria a doutora Neuza. Ainda não tinha o canto, ainda não tinha o Tom, ainda não tinha Davi, mas eu tinha certeza dela. Ela se prontificou e falou: eu quero fazer o bolo da doutora Neuza. Então Maristela carinhosamente fez esse bolo, mas não podia ficar só assim. Meus filhos, meus amados guerreiros, a quem eu tenho ajudado, o Edson e a Gi, me apresentaram uma dupla dinâmica em Bauru, e direto de Bauru veio o bolo para você também. Então todos vão comer. E não só isso, a Maristela fez 400 brigadeirinhos para você levar para a sobremesa agora. E se você quiser procurá-la depois no fim para ela fazer doce para sua festa, é essa mulher discreta, né? Ela tinha que ser filha da Neuza, né? Que a Neuza só produz filho discreto, e ser filha dessa casa também. Então procure a Maristela. Mas agora nós vamos cantar Flua os Bens para você, porque não é para parar. Tá bom? Podemos? E eu vou pedir para o pessoal tirar a foto. Chapou já. Não, se parar fica ruim, tem que fluir. Amém? O que é para fazer? Vai ligar aqui? Tem alguém que fuma? Ah, Larissa, por favor. Né? Sempre tem alguém. O isqueiro. Na sua igreja tem aquele povo que vai fazer jejum de maconha também. Vamos lá, 1, 2, 3. Bravo. Então como é que é? Todas as bênçãos sobre a doutora Neuza, Davi, Tom e Cantarino. Quem crê nisso faz barulho. Eu não vou cantar com quem será a doutora Neuza vai casar, porque eu sei que é com Jesus. Posso ouvir amém?